Bem-vindos ao programa Caminhos de Sentido. Hoje quero começar este programa com a frase do psiquiatra Henrique Rojas: a felicidade não depende da realidade, mas da percepção daquilo que realmente fizemos. E é sobre isto que nós vamos falar hoje. A felicidade, nós não conseguimos alcançá-la por nós mesmos. Quando nós temos aquele objetivo, eu quero ser feliz, e isto faz-me feliz, e luto muito por isso, dificilmente vamos sentir felicidade. Porque ela depende da percepção, da maneira como nós vemos a situação, como nós a sentimos. E Viktor Frankl tem um conceito muito bonito em logoterapia, que é o otimismo trágico. Parece estranho, não é? Porque nós quando pensamos, aliás, otimismo é uma palavra boa, uma palavra positiva, não é? E tudo nos indica que sim, provavelmente deve nos levar à felicidade. Mas trágico? Como assim? Então, é que a vida tem as vicissitudes normais, tem as dificuldades normais. E o que Viktor Frankl nos diz é que, mesmo num sofrimento, mesmo numa situação que nos surgiu e que nós não gostaríamos de ter, e por isso o trágico, nós conseguimos encontrar um sentido nessa situação. E então, a felicidade, ela não depende daquilo que me rodeia, da situação ou das pessoas que eu tenho à minha volta, mas da forma como eu vivo, da posição que eu tomo. Todos nós ansiamos por felicidade, verdade? Todos nós queremos, de alguma maneira, sentir-nos felizes, conquistarmos a felicidade. E é justo e é bom que assim seja. Mas Frankl diz-nos que quando nós tentamos essa busca, isto é uma autocontradição. E ele diz o seguinte: uma consciência realmente tranquila nunca pode ser alcançada por um esforço direto por ela, mas somente por meio de uma ação visando ao bem de uma causa, de uma pessoa envolvida ou por amor a Deus. Uma boa consciência é uma daquelas coisas que só podem ocorrer como um efeito colateral, não intencional, e que se destrói quando é perseguida diretamente. E eu estou-me a lembrar de uma situação que eu vivi este verão muito gira. Porquê? Quando nós pensamos em férias, o que é que vem à nossa cabeça? Descanso, pelo menos à minha. Descanso, praia e um livro para ler. E eu estas férias tinha mesmo que ler pelo menos um bom bocado de um livro para uma formação que eu ia dar. Só que eu tenho 3 filhos e, portanto, eu imaginei as minhas férias, criei uma expectativa e quando lá estava, o que é que eu fiz? Pus o livro na minha mala e fui para a praia com a ideia: a minha filha ali depois do almoço vai dormir pelo menos umas 2 horas e eu tenho 2 horas para ler o meu livro. Pois não aconteceu. Primeiro dia não aconteceu, segundo dia não aconteceu e eu comecei a ficar frustrada e triste porque não estava a conseguir alcançar aquilo que eu esperava e para mim não estava a ser felicidade aquelas férias. O que é que eu fiz no 3º dia? Desisti. Pus o livro na mala na mesma para caso acontecesse alguma situação que me permitisse ler, mas desisti de perseguir aquela ideia que eu tinha que eu precisava daquelas 2 horas enquanto ela dormia para ler. E aconteceu uma coisa muito gira. Eu decidi aproveitar o dia, pus o livro na mala e fui com ela no carrinho até à praia. E a verdade é que, sem contar, porque nos outros dias anteriores isso não aconteceu, cheguei à praia e ela tinha adormecido no carrinho. Então tive 2 horas onde eu pude sim usufruir daquela leitura com ela a dormir, mas não foi com a minha intenção, entendem? Às vezes as coisas surgem por acaso, por mero acaso, quando nós deixamos de insistir nelas. Então, quando nós tentamos, de alguma maneira, desejar muito que aquela situação aconteça, ela escapa-nos das mãos. Então, otimismo trágico é por isso. Nós temos que conseguir retirar algo de bom, mesmo quando a vida se apresenta num extremo difícil, de grande sofrimento, e dizer sim à vida sempre. Eu quero partilhar com vocês uma outra situação. Uma mulher esgotada do seu trabalho, com uma carga horária dificílima de conciliar com o seu ser esposa e mãe de 3 filhos,
começou a sentir dores físicas que estavam a impedir o seu trabalho, não conseguia dormir bem, não conseguia comer, estava completamente exausta, num burnout. E, entretanto, ela é despedida. É uma situação que ela desejava? Não. Mas foi uma situação muito bem-vinda, porque ela estava efetivamente a precisar de descansar. E se não fosse dessa maneira, ela não ia ser capaz de parar o seu trabalho, de se despedir ela própria. Então, era o que ela esperava, o despedimento? Não, não era. Terá que arranjar o trabalho? Sim, mas vai aproveitar o hoje, ela vai viver o hoje para recentrar a sua vida, para procurar depois um trabalho que se calhar se adequa melhor à realidade dela hoje, mas aproveitar o hoje para desfrutar daquilo que ela não se permitia desfrutar. Então, o otimismo trágico é uma postura ativa, comprometida, empenhada, mesmo em circunstâncias limite. Então, como é que tem vivido a sua vida? A procurar a felicidade? Uma razão para ser feliz ou a desfrutar do momento? E quem sabe, acabar por ser feliz. Até ao próximo programa, se Deus quiser.